Este episódio é patrocinado por Bayer. Começa agora mais um Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Para falar de Employer Branding, ou marca empregadora, o episódio traz uma conversa com uma professora da Escola ABERJ, Lilian Dorighello, também gerente de comunicação na Unilever. Lilian, como é bom tê-la aqui no Falação, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma ótima oportunidade para a gente falar desse tema que eu amo. Super obrigada a todo o time da ABERJ aí pelo convite. Lilian, antes de entrarmos então nesse assunto que você tanto gosta, e nós aqui também, conta um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou a ele. Eu trabalho na área de comunicação desde criancinha, aí, desde o laço de fita no cabelo, né? E em uma das grandes oportunidades que eu tive na minha carreira, que foi trabalhar na Companhia de Talentos, eu trabalhei lá por mais de 4 anos. A Companhia de Talentos é uma consultoria de recursos humanos, né? Uma das maiores na América Latina. E eu tinha uma cadeira de comunicação e marketing institucional. E trabalhando numa consultoria de recursos humanos, o que eu naturalmente fazia? Eu unia 2 áreas no meu dia a dia, comunicação e RH. Né? Então, fazia parte do meu escopo de trabalho atuar com os clientes, dar uma consultoria estratégica para eles do ponto de vista de comunicação nas campanhas de recrutamento, entender um pouquinho mais os processos de cultura e como é que aquilo estava alinhado no discurso deles. Então, isso naturalmente foi acontecendo no meu dia a dia. Aliado a isso, ao mesmo tempo em que eu trabalhei lá, eu fazia o MBA da ABERJ, né? E também, por conta do desenvolvimento desse trabalho na companhia, eu pude fazer uma certificação internacional em Employer Branding. Então, como a gente viu uma grande oportunidade ali de trabalhar de uma maneira mais aprofundada, né, sobre o tema, junto aos clientes, na própria companhia, eu fiz essa certificação internacional. E aí foi bingo, né? Foi o casamento perfeito, porque o que é marca empregadora? Marca empregadora é a imagem da empresa como empregadora perante seus públicos estratégicos. É isso, né? Falando em um tweet, é isso. Então, o que aconteceu? Eu estava trabalhando intensamente com um tema no meu ambiente profissional, na Companhia de Talentos. Eu estava fazendo uma certificação internacional e chegou a época do famoso TCC, né, do MBA. Falei, o que eu vou fazer? Não tinha outro caminho, era um tema que eu estava me aprofundando, me apaixonando, eu falei, vou fazer o meu TCC sobre esse tema. E aí veio a profundidade, né? A profundidade nos temas de cultura organizacional, comunicação interna, externa, e como tudo isso se relacionava. Interessante, Lilian. Eu fico pensando, então, que nessa sua aproximação com o tema do Employer Branding, você trabalhando, você pesquisando, ao longo desses últimos tempos, eu penso que o próprio conceito pode ter se transformado para você. Você hoje entende ele de maneiras novas, que você não entendia quando você teve esse primeiro contato. Você consegue dizer algumas delas? Quando a gente fala Employer Branding, a gente vê até cursos, chamadas nas redes sociais, alguns profissionais, inclusive, falando sobre essa temática, a gente vê-los falando muito do ponto de vista da entrada do profissional na empresa, do ponto de vista da atração de talentos. Então, tem um foco muito grande no marketing, né? Esse conceito, vamos dizer, conceito número 1, né? O mais emergencial. Assim. Então, tem um olhar sobre o marketing, como é que de um jeito mais atrativo, de um jeito mais interessante, mais sedutor, no melhor sentido da palavra, como é que eu falo sobre a minha empresa como lugar para se trabalhar para os candidatos que eu quero atrair. Então, quando a gente fala em Employer Branding, muitos profissionais, se você perguntar o que é Employer Branding, eles vão te dar essa resposta. Eu não acredito nisso. No que eu acredito? Eu acredito que este é um pequeno pedaço do conceito de marca empregadora. Eu acredito que marca empregadora começa pela cultura. A gente não pode falar de uma empresa como lugar para se trabalhar sem traduzir de alguma forma a sua cultura, senão fica falacioso, na minha humilde opinião. Né? A gente está falando só de um envelope, a gente está falando de uma camada externa
de algo que os candidatos, né, os potenciais candidatos para uma determinada vaga, eles precisam saber como é do lado de dentro. Quando eu comecei a aprofundar os estudos do TCC, entender um pouco mais da influência na cultura organizacional, na comunicação, como é que isso era percebido do lado de dentro, do lado de fora, eu comecei a conectar essas pontas todas e, como o conceito é muito novo, isso não está conectado ainda na literatura, né? Mas a partir do momento que você se aprofunda, essas conexões vêm. Então, o que eu pude perceber? Que não dá para a gente falar de marca empregadora sem olhar para dentro, porque senão a gente está falando só do envelope, a gente está falando da cobertura do bolo, a gente não está falando do que ele tem dentro, sabe? E eu acredito, com todas as células do meu corpo, que a gente precisa ser verdadeiro. Então, não é que eu vou, numa campanha de comunicação de um processo seletivo, não é que eu vou falar coisas ruins sobre aquele ambiente ou coisas que não sejam tão positivas, mas eu preciso falar com verdade, né? E quando a gente olha para o contexto que a gente está vivendo, a era do cancelamento, a gente está falando de uma sociedade extremamente polarizada, a gente está falando de um BBB constante, né, nas nossas vidas. Então, eu acho que não dá mais, não cabe uma campanha de comunicação de marca empregadora, uma campanha de um processo seletivo, levar para o candidato uma realidade envelopada que não condiz com aquela cultura. O conceito mais debatido e mais visto por aí é o conceito de employer branding para fora, vamos dizer assim, né? A camada externa de um ecossistema que é muito mais complexo do que aquilo. É sobre olhar para dentro, entender quais são os pontos fortes, entender quais são os pontos fracos e falar sobre eles. Porque os profissionais, eles são mais... eles também não estão olhando só a primeira camada, eles estão mais seletivos. Eles querem saber sobre o lado luz e o lado sombra, né? Como eu estava falando, essa camada, falei no meu trabalho, inclusive, essa camada que dividia, esse muro, né, que dividia a comunicação interna e externa, não existe mais. Cancelamento, redes sociais, acho que tudo isso está muito claro, né? O que a gente comunica hoje para os nossos colaboradores, hoje mesmo está no Twitter, hoje mesmo está no LinkedIn. Então, não cabe mais esse comportamento de se comunicar apenas o que é lindo e mágico, ou pior, né, que já vi casos como esse, de a gente comunicar numa campanha de marca empregadora coisas que não condizem com a cultura da empresa. Então, vamos supor, vou te dar um exemplo bem simples e caricato até, mas só para ilustrar o que eu estou falando aqui. A gente tem um ambiente na organização X bastante competitivo, bastante agressivo, e está tudo bem com ele, porque existem perfis diferentes de profissionais, e tem profissionais que se sentem super bem, se motivam com esse ambiente, tem profissionais que não, tá? Então, é um fato, dado de realidade, este é o meu ambiente. Na minha campanha de processo seletivo, na minha campanha de marketing de recrutamento, eu falo que as pessoas vão encontrar um ambiente acolhedor. Eu falo que aquele ambiente é tranquilo, que o ritmo de trabalho é super tranquilão, que as pessoas vão vir aqui, vão jogar ping-pong, vão tomar cerveja, e é isso. Então, entende meu ponto? Tem um descolamento entre o que eu falo e o que é realidade naquela cultura. É aí que está o problema para mim. Não é sobre falar aqui você vai ganhar dinheiro, você vai bater metas e você vai ter um ambiente extremamente competitivo e instigador. Tá excelente. Eu não posso falar que aquele ambiente é um ambiente em que as pessoas vão ter momentos de massagem, momentos de relaxamento, horário flexível, vários atributos de uma cultura mais afetiva, vamos dizer assim, sendo que aquilo não é verdade para aquela cultura. Então, essa é a minha luta, vamos dizer assim. Eu sou militante dessa causa de uma marca empregadora conectada com a cultura da empresa, porque senão fica
falacioso. Sim, e olha só que interessante, muito recentemente aqui no Falação, tivemos um episódio sobre comunicação e reputação. Quando você traz essa questão de como a marca é percebida, você falou de imagem, a minha cabeça logo vai para aquele episódio. E aí eu queria te perguntar então, o que tem de reputação em employer branding? Ou melhor, o que tem de gerenciamento de reputação nessa atividade? Tudo, né? Te respondo com uma palavra, tudo. Porque, como a gente estava falando, né, com o desenvolvimento da sociedade, a gente está num nível diferente de evolução, né? Então, de novo, com o ponto do cancelamento, da cultura da transparência e de um ativismo, né? As pessoas não são mais simplesmente espectadoras nas redes sociais, elas são ativistas. Então, eu te digo, mesmo quando a gente olha para a reputação como um todo, e a gente olha para uma empresa como lugar para se trabalhar, eu posso dizer que esse é um âmbito, né, da sua reputação, essa é uma fatia que eu preciso olhar de um todo reputacional. Então, se eu preciso fazer a gestão desse todo reputacional, eu preciso olhar com muita atenção para este pedaço, que é o pedaço de como a minha empresa é vista como empregadora, não só na cabeça dos candidatos, mas de todos os stakeholders. Porque isso também importa. Como eu trato os meus funcionários é visto pelos acionistas. A gente não tinha esse nível de complexidade antes, por isso que eu trago o ponto da evolução. Eu acho que a gente está melhor enquanto sociedade. Tem um monte de coisa para a gente discutir e refletir sobre o que a gente precisa melhorar como indivíduo e como sociedade. Mas eu acho que, do ponto de vista da comunicação, a gente tá com um olhar mais sofisticado, mais evoluído no bom sentido, sabe? Então, tem tudo a ver com gestão da reputação. É que antes a gente não olhava para as organizações desse ponto de vista, né? Eu preciso olhar para a minha reputação como uma empresa séria, responsável, que faz a coisa certa. Eu não tinha esse nível de sofisticação falando em potenciais candidatos, falando em ambiente de trabalho. De novo, os muros, né, da comunicação que dividiam o ambiente interno e externo. Antes a gente falava do lugar que a gente trabalhava para nossa família no almoço de domingo e ninguém ficava sabendo. Agora o almoço de domingo é o Glassdoor. São esses sites em que eu exponho as minhas experiências profissionais. Então ficou tudo muito mais próximo e muito mais exposto para o bem e para o mal, né? Então eu acho que é por aí. Tem tudo a ver com gestão da reputação. Eu preciso olhar, esse jogo da reputação ficou bem mais complexo porque são várias nuances e vários lados que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar. Pois é, e olha só, estava pensando aqui, quando você fala de como os colaboradores enxergam a marca, eu penso em comunicação interna. Quando você me fala da cultura, me vem à mente liderança. Mas você falou também de recrutamento, aí eu penso em RH, por exemplo. Uhum. De quem é a função na organização de cuidar do employer branding, afinal? Do negócio, da empresa toda. É como reputação. Por quê? Reputação é trabalho só da comunicação? Não é. Reputação é serviço de todos e employer branding também. Por quê? Porque como eu percebo a minha experiência numa empresa? Né? Tem um dado que eu uso bastante em palestra, em aula. As pessoas não deixam organizações, elas deixam chefes. As pessoas pedem demissão por causa de pessoas, não pela empresa. Então, falar, eu trabalhei na empresa XPTO. A empresa XPTO fez alguma coisa para mim? A empresa XPTO é um CNPJ. Agora, que experiência que eu tive com a minha liderança? Que tipo de diálogo eu tinha, que tipo de interação, como eu era desenvolvida, como eu me relacionava, que tipo de autonomia eu tinha, que estímulos eu tinha para fazer o meu trabalho. É desse ponto de vista que eu tenho que partir, porque é disso que eu peço demissão. Eu não peço demissão de um prédio vazio. Então, esse processo passa pelo que é coerente, pelo aquilo que está escrito na comunicação interna, pelo que eu falo externamente, pelo que meu líder me transmite. É um quebra-cabeça bem mais complexo de a gente olhar, de a gente cuidar. Pois é, você citou a questão
da porta de vidro, você citou a questão do muro que não existe mais, e até no contexto em que essas questões foram trazidas, eu encaro tudo isso como desafios, então, para o Employer Branding, mas eu imagino que junto a eles venham também novas oportunidades para o Employer Branding nesse contexto, né? Eu adoraria ouvir mais de você, como é que você tem analisado essa situação do Employer Branding na digitalização da comunicação. Esse jogo, né, da reputação, esse quebra-cabeça, ele está muito mais sofisticado, evoluído, dinâmico, complexo, mas ele também está muito mais divertido. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, em 2019, 2020, a Unilever anunciou alguns programas super disruptivos para o mercado. Programas do ponto de vista de RH, tá? De experiência do colaborador e de atração também, de recrutamento. Então, o primeiro foi em 2019, que foi o Job Sharing, que eram 2 diretoras compartilhando o mesmo cargo. Então, super inovador para o mercado brasileiro, 2 pessoas dividindo a mesma cadeira. Esse tema invadiu as redes sociais, tomou conta da imprensa, foi um baita sucesso do ponto de vista de PR, tá? Internamente também. Um baita sucesso porque era um caso ali de 2 diretoras mostrando na prática, para o lado de dentro, como era possível pensar em novos modelos de trabalho. Então, olha que interessante, olhando do ponto de vista comunicacional. Eu tinha um caso de uma política de RH, de um novo modelo de trabalho sendo experimentado e divulgado, certo? Então, para o lado de dentro, quando eu olho para os meus colaboradores, eu estava mostrando para eles que sim, aquela cultura era flexível, que sim, ali existia espaço para a gente pilotar modelos, para atender novas demandas e novos modelos de trabalho. Do ponto de vista da imprensa, do ponto de vista da comunicação externa, se é que a gente pode chamar assim ainda, a gente tinha um baita caso de inovação. E aí, quando a gente olha para o todo da comunicação, para o todo da reputação, onde é que eu estava? Qual era o quesito que eu estava atendendo ali? Eu estava falando do ponto de vista da inovação, eu estava falando sobre atributos, né? De inovação, eu estava falando sobre atributos da minha cultura e eu estava falando sobre atributos da minha marca empregadora. Então, quando eu, como gestora da comunicação externa da Unilever, tenho um assunto desse para trabalhar, para divulgar, eu não tenho só um trabalho de comunicação externa para fazer. Eu consigo endereçar e reforçar atributos da cultura para dentro. Eu tenho atributos para reforçar com a imprensa, com outros stakeholders importantes que estão lendo essas matérias. Eu falo com potenciais candidatos que estão olhando essa matéria que a Exame compartilhou nas suas redes sociais, por exemplo, e eles estão falando, poxa vida, essa empresa aqui pode ser interessante. Eu não estava necessariamente pensando na Unilever como lugar para se trabalhar, mas se eles, que são uma empresa multinacional, centenária, estão experimentando esse tipo de trabalho, eu acho que lá é para mim. Então, a gente fazendo um trabalho de divulgação de um novo programa, a gente consegue atender diferentes objetivos e a gente reforça a reputação de uma empresa para diferentes públicos. Aí eu falo, é só marca empregadora? Não, não é só marca empregadora. Esse quebra-cabeça está muito mais divertido por causa disso, por isso que eu reforço esse ponto. Porque quando a gente tem um simples programa, milhares de aspas aí, um simples programa para divulgar, a gente fala com muitos públicos e a gente reforça a reputação dessa empresa com diferentes públicos e diferentes objetivos. De novo, quem é o dono da marca empregadora? É o business, é o negócio. Lilian, ouvindo isso, então, essa relação, essa dinâmica, né, entre os desafios e as oportunidades, eu penso que as pautas ESG também chegam como um novo fôlego para o Employer Branding, né? Como é que você tem visto isso? Nossa, totalmente. Quando a gente olha para o público jovem, quando a gente olha para o público da média gestão e alta liderança, essas preocupações que eu vou falar agora, elas aparecem para todo mundo. Eu vou falar especificamente do público jovem só para facilitar aqui a nossa análise, tá bom? Quando a gente fala em propósito, integridade, responsabilidade social e corporativa, essas preocupações são as preocupações que aparecem em primeiro lugar. Quando a gente pergunta para esses jovens profissionais o que eles olham numa organização
quando eles estão procurando trabalho, quando eles querem decidir por uma vaga ou não. Então, a sua pergunta foi, ESG tem a ver com Employer Branding? Employer Branding tem que se preocupar com ESG tem que se preocupar com Employer Branding? Sim, 100%. Por quê? Por conta da queda dos muros, da comunicação interna e externa, por conta do momento de sociedade que a gente está vivendo, por conta desse olhar mais crítico que todos os profissionais têm, quando eles têm uma proposta de trabalho na mão, é inegável que eles vão procurar o que a empresa X está fazendo pelo planeta, pelas pessoas, pelo mundo. Eu quero amarrar o meu currículo ou amarrar a minha carreira profissional numa empresa que não entrega nada, que não devolve nada para a sociedade, eles não querem. Com marca empregadora, acho que teve um boom de modismo também nas empresas, e até aquele conceito se maturar e as empresas entenderem que era algo importante, levou um tempo. E eu acho que ainda tem muito caminho pela frente também, sabe? Para esse conceito ser incorporado com a profundidade devida, que não é uma questão de campanhas de marketing, mas sim transmitir aquela cultura com verdade, com cuidado, de uma maneira habilidosa e tudo mais, mas com profundidade. E aí que a gente separa os meninos dos homens, sabe? Nessa história do que é moda e do que está todo mundo falando sobre, mas quem está levando a sério o tema? Quem está aprofundando? Quem está fazendo, arregaçando as mangas, cutucando as feridas de verdade, olhando para a sua cultura e falando, pera só um pouquinho. Esse ambiente aqui é diverso e inclusivo de verdade? Ou eu só estou querendo falar para as pessoas que eu sou super legal, super diverso e inclusivo, mas eu não tenho um negro na área administrativa, mas eu não tenho um profissional com uma necessidade especial aqui no meu escritório espelhado. Então, eu acho que tem os temas do momento, tem um movimento das organizações de estarem conectadas com esses temas do momento, sim, e tem esse momento de a gente separar os meninos dos homens, e é fácil, com a danada da rede social, é muito fácil da gente separar os meninos dos homens. Basta a gente querer aprofundar um pouquinho para a gente saber quem está arregaçando a manga, cutucando a ferida, fazendo o trabalho que precisa ser feito, que leva tempo, que é uma jornada de transformação e tudo mais, e quem está querendo só mostrar que está fazendo para não ficar fora dessa onda, sabe? Eu achei muito interessante, logo no começo da nossa conversa, quando você trouxe como um exemplo uma empresa X que fazia uma campanha de comunicação que, no fim das contas, não condiz com a realidade lá dentro, né? Mas você tem observado, o que mais você tem visto desses equívocos quando falamos de marca empregadora? Número 1 que eu vejo é esse descolamento, né? Esse distanciamento entre o que é verdade daquela cultura e do que está sendo anunciado nas campanhas de marketing de recrutamento. Esse eu acho que é o problema número 1 e é o mais perigoso para a gestão da reputação, porque ele é facilmente desmascarado, vamos dizer assim. Então, basta uma experiência ruim para um colaborador ir lá comentar o almoço dele de domingo, lembra da brincadeira que eu fiz? E aquela não verdade da cultura ser colocada ali em jogo, né, abertamente. Então, esse é o número 1. Número 2 que eu vejo é a falta de diferenciação. Se você olhar campanhas de estágio, campanhas de trainee, que são bastante emblemáticas, quando a gente analisa a campanha de comunicação dessa marca empregadora, elas têm muito pouca diferenciação. Então, esse, para mim, é um ponto de melhoria, um ponto de atenção, se eu puder dizer aqui, se eu puder ressaltar. Quando a gente olha, entra no Facebook ou nas outras redes sociais das empresas, né, que estão divulgando as suas campanhas, se você der um print e colocar uma do lado das outras, você vai encontrar muito pouca diferenciação. Desde o ponto de vista simbólico mesmo, das imagens utilizadas, até do ponto de vista da narrativa. As narrativas são muito semelhantes. Então, acho que esse é um ponto, não só um ponto de atenção, como um pedido, sabe? De uma humilde pesquisadora aqui do assunto. Olhem para dentro. Acho que tem que olhar para dentro e ver
nenhuma cultura é igual a outra. Nenhuma cultura é igual a outra. Então, se eu sou verdadeiro com aquela cultura e eu quero trazer as pessoas que vão ter mais fit, né, que vão ter mais sinergia, adequação àquele ambiente, que vão se sentir melhor naquele ambiente, que eu coloque aquela cultura em imagens e frases, em símbolos naquela campanha, né? Então, e que aquilo que eu falo para fora, eu fale para dentro também. Então, o mote da comunicação para os potenciais candidatos, o que eu falo sobre o meu ambiente de trabalho, ele precisa ser falado também para os meus colaboradores. E digo mais, antes para os meus colaboradores. Qual é o profissional de comunicação aqui que nunca passou por uma situação de saber uma notícia, de tomar conhecimento de alguma coisa pela imprensa ou por qualquer outro canal de comunicação que não pelo próprio empregador antes, né? Isso a gente sabe o quanto é ruim, o quanto promove aí um atrito, né? Um ponto de atrito aí com essa cultura. Então, primeiro para dentro. Esse é o pedido aqui da militante. Primeiro para dentro, depois para fora, de preferência com o mesmo tom de voz, com o mesmo com um vínculo, né, entre as coisas. As coisas precisam estar relacionadas, vinculadas. Lembrando uma coisa que você disse hoje aqui também, o conceito de Employer Branding ainda é muito jovem, ainda é muito novo. E eu penso que pode ter até alguns ouvintes que estão tendo, neste momento, um primeiro contato mais imersivo com o conceito de marca empregadora. Quais meus primeiros passos, então, para eu me atentar ao Employer Branding, a eu trazer essa ideia para a minha organização? Primeiro passo é olhar para a cultura, né? Então, quando a gente fala, preciso fazer um trabalho de marca empregadora, por onde começar? Primeira coisa que eu preciso entender é quais são os meus desafios. Quais são os meus desafios do ponto de vista de pessoas? Os atuais, do ponto de vista dos meus colaboradores, quem já está dentro de casa, e do ponto de vista de atração e seleção. Quem eu preciso trazer para a organização? Então, eu entendo quais são os meus desafios internos, os meus desafios externos, e isso não vai ser resolvido só pela área de RH, só pela área de comunicação, só pela área de marketing. Eu preciso de um comitê multidisciplinar, como reputação é trabalho de todos, marca empregadora também é. Então, eu preciso de um comitê multidisciplinar olhando para isso. Tá bom, eu já sei quais são os meus objetivos, quais são os meus gaps, do ponto de vista da minha cultura, sei quais são os meus objetivos e as minhas necessidades do ponto de vista de talentos que eu preciso trazer para a organização. O que eu estou falando para um e o que eu estou falando para outro? Vamos olhar essa comunicação? Vamos analisar? Então, eu faço uma análise para entender, desde o ponto de vista mais simples, frequência, conteúdo, imagem. As coisas estão conectadas, porque eu já vi casos nos meus tempos de consultoria, aí, trabalhando com a querida Suzel Figueiredo da Ideia Fix, eu já vi casos de total desconexão, desde cores e fontes até discurso mesmo. Já passei por situações, por empresas, em que o ambiente era super descontraído, por exemplo, era um ambiente bastante acolhedor, clima excelente, e a comunicação super sisuda, séria, formal, sabe? Então, desconectada, então pode estar desconectada nesse nível também. Quando a gente estava falando sobre a diferenciação, né, que quando a gente olhava diversos processos seletivos, era difícil ver essa diferenciação, essa característica única desses processos seletivos, eu queria destacar um ponto que eu não falei antes, que é o EVP. O que é esse EVP? Ele é o ponto central dessa comunicação da marca empregadora para dentro e para fora. EVP é um conceito que está nesse arcabouço de marca empregadora que significa Employee Value Proposition. O que é isso, Lilian? É a proposta de valor de uma organização para o empregado. Quando a gente olha para aquele ambiente como lugar para se trabalhar, determinada cultura vai te entregar mais como profissional, mais crescimento, mais desenvolvimento, não necessariamente salário e remuneração. Outra cultura vai te entregar um clima super descontraído, um ambiente delícia de trabalhar, mas não necessariamente vai vir com um pacote de remuneração super agressivo.
Na outra cultura, você vai encontrar um ambiente super, super desafiador do ponto de vista de metas e uma remuneração incrível, um pacote de benefícios maravilhoso, mas não necessariamente esse pacote de clima acolhedor e afetuoso. Então, cada cultura organizacional, cada empresa tem uma proposta de valor. E isso não é a gente que tira da cartola, sabe? Isso com base em pesquisa, em metodologia muito séria, você consegue identificar, falando com as pessoas. Por isso que eu falo que marca empregadora a gente precisa começar para dentro. Por quê? Porque quem vai dizer qual que é o valor percebido naquela relação é o funcionário. Então, pesquisando a opinião de quem está do lado de dentro, pesquisando a opinião da liderança, um bom processo de pesquisa, com uma metodologia séria, como eu estou falando, você consegue identificar quais são os 3 principais atributos daquela cultura como lugar para se trabalhar. E ali você consegue, nesse colegiado, nesse comitê multidisciplinar, falar, tá bom, então é esse aqui que a gente vai reforçar na nossa comunicação interna e externa para os nossos diferentes stakeholders. Tem um artigo da Harvard, eu não vou lembrar agora o nome do autor, é um artigo super antigo, de 1998. Nem chamava Employer Branding ainda, não tinha essa conexão de disciplinas, né, de RH, marketing e comunicação, que se chegou a esse lugar de marca empregadora. Mas lá atrás, esse artigo da Harvard dizia o seguinte, o problema é aquela cultura querer ser tudo para todo mundo. Esse é o problema. Então, não existe uma cultura que seja tudo para todo mundo. Então, se eu comunico que naquele ambiente organizacional, naquela empresa, o candidato vai encontrar um ambiente acolhedor, uma remuneração agressiva, um ambiente cheio de metas, mas a cerveja todo dia à tarde. Então, as coisas precisam ter uma conexão, precisa ser coerente. E esse é um pedaço importante desse processo, né, de marca empregadora, de gestão da marca empregadora. Olhar as minhas prioridades, olhar o que eu estou comunicando, entender qual é o meu valor proposto, né, o Employer Value Proposition, e aí sim reforçar essa comunicação, concatenando todos esses pontos, objetivos, prioridades, o que é verdade para a minha cultura e o que eu de fato entrego para as pessoas e o que eu preciso fazer com isso. E Lilian, para continuarmos aprendendo mais sobre esse assunto, então, você teria recomendações de leituras ou o que quer que seja para nos aprofundarmos mais sobre Employer Branding? Tem nomes que eu gosto muito, que estão até populares ultimamente, mas eu acho que vale muito a pena. Brené Brown é uma autora, uma psicóloga que eu gosto muito. Ela está com podcast no Spotify, ela tem vários canais e muito conteúdo gratuito, inclusive, que a gente pode aproveitar e beber dessas fontes. Ela fala majoritariamente sobre vulnerabilidade, o quanto que é corajoso ser vulnerável, e para mim, cultura é isso. E tudo que a gente falou hoje tem a ver com isso. O quanto é importante a gente assumir as nossas falhas, e isso conecta com as pessoas. Gosto muito, para aprofundar em cultura organizacional, de Edgar Schein, um autor da psicologia social também, que fala muito sobre o papel da liderança na cultura, a voz da liderança e o quanto que a gente concretiza a experiência com uma cultura organizacional por meio dessa liderança. Gosto muito do meu mestre aí de marca empregadora, Brett Mitchington, que é um autor e um especialista australiano, que é o fundador da Employer Branding College. E o Comece pelo Porquê. Acho que é uma grande referência, um livro que fala muito sobre propósito. Propósito é a palavra do momento também, mas quando a gente olha para o nosso propósito individual e por que a gente quer fazer as coisas, quer fazer o que a gente faz, a gente consegue se conectar com o propósito da organização. E quando existe esse match do nosso propósito individual com o propósito do nosso empregador, aí é mágica pura, aí que a mágica acontece. E este foi mais um Falação. Para conhecer mais cursos da Escola Berge, assim como ter acesso a artigos, livros e informações sobre como se tornar um associado, visite aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros e produzido pela equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!